bem, né? Então, para quem eu ainda não falei bom dia, né? Desejo um bom dia, desejo a bênção de Deus nesse dia especial que é o domingo, né? Lembrando sempre que para mim é um grande prazer poder estar com vocês, né? Tive a oportunidade de estar com vocês na sexta-feira, né? Hoje estou tendo essa oportunidade de novo, de poder dar uma aula, né? Os irmãos sabem que depois que eu assumi a igreja como pastor titular, já não dá mais para ficar, né, com foco na UPA, na UMP, como eu fazia antes, né? Mas para mim é sempre gostoso poder estar com vocês, né? E sempre que eu puder, sempre que der certo, né, estarei aqui para matar a saudade. E também como pastor titular da igreja, né, o meu foco é a igreja toda, então não tenham dúvida de que vocês também, né, estão sempre nas minhas orações e sempre que precisarem de alguma ajuda pessoal, eu vou estar aí à disposição para ajudar também. Bom, meus irmãos, hoje, então, a gente vai estudar um pouquinho, né, mais sobre essa caminhada, né, que eu tenho certeza que a Carol, o Jonas têm feito com vocês, né, tem sido usado aí um material base que é a revistinha da cultura cristã, né, que é o Território Tim. Vocês todos, eles chegaram a receber a revista, Jonas? Não foi todo mundo. Tem não é exemplar a palavra, mas tipo, tem as revistas lá na igreja. Entendi. Ainda, para quem não pegou, mas a gente entregou na programação que teve presencial para as pessoas que estavam lá. Ah, entendi. Essas revistas são muito boas, né? Elas ajudam bastante. Eu confesso que eu não fico muito preso na revista quando eu vou dar aula, mas com certeza olhar, estudar através da revista ajuda a gente a estruturar melhor, né? E o tema, né, dessa revista aí, né, ela já é a parte 4 de um tema maior, que é a volta para casa, né, o retorno do exílio da Babilônia, uma viagem pela história da redenção. Então, acho que o tema geral é uma viagem pela história da redenção, e essa revista em si, ela está trabalhando essa questão da volta, né, do retorno do exílio, né? Então, acredito que todos estão, pelo menos em parte, aí, bem contextualizados com tudo isso, né, o porquê que o povo de Israel precisou ser exilado, né, e nesse exílio, o que eles puderam aprender, e agora com o retorno, né, do exílio, os desafios que eles acabam enfrentando, tá bom? Hoje, né, já é a lição 12 dessa revista, né, o tema dela é Quem está no comando, né, e ele vai falar um pouquinho da história de Esther. Não sei se você já teve a curiosidade, né, quem já entrou nessa trajetória de ler a Bíblia toda, com certeza, né, já deve ter lido um pouquinho aí sobre Esther, né, ou o livro de Esther, mas também quem é da igreja desde criança sabe que também é uma história que nós gostamos de ensinar para as crianças, né, porque ela envolve rei, rainha, né, é uma história que envolve um romance, mas ao mesmo tempo também algo que junta tudo e traz um ensino muito importante para nós como cristãos, né, para nós como igreja. Então, o subtítulo aí é Esther, o livro da rainha que revela o verdadeiro rei. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, né, para as histórias de reis e rainhas que contam por aí, né, acredito que a Disney sempre investiu bastante nisso, né, muitas histórias de princesas, rainhas, reis, né. O objetivo é simplesmente trazer essa questão mais romântica, trazer essa questão mais de drama mesmo, né, onde algumas pessoas, por mais perseguidas que sejam, né, podem se tornar reis, rainhas, príncipes, princesas, né, mas aqui, né, essa história que não é da Disney, mas é muito mais superproduzida do que a Disney, né, a história bíblica, vai contar também a história, né, de alguém que não era rainha, mas veio a se tornar rainha, né, ela faz parte também de um reino, né, e principalmente um propósito especial, né, em tudo isso, né. Então você vai ver que tem drama, né, você vai ver também que tem romance, né, mas principalmente você vai ver aí como que Deus direciona a nossa história de redenção, né, e como que ele pode usar até mesmo situações ou pessoas assim que seriam improváveis, né? Talvez você fala, poxa, tanta pessoa que poderia ser usada, por que justamente essas, né? Pessoas improváveis, situações improváveis, né? Mas tudo se encaixa dentro dessa grande história da nossa redenção, né? Então, tudo isso está ligado também à nossa vida. É muito importante a gente reparar essas coisas. Então, o que a gente pode
aprender aí com o livro de Esther? Primeiro, só fazendo uma contextualização mais histórica, tem gente que não gosta muito dessa parte, mas tem gente que gosta bastante, ajuda a gente a se situar, né? Então, essa história, né, ou os eventos aqui que acontecem no livro de Esther, não significa que ele foi escrito logo depois que o evento aconteceu. Bom, meus irmãos, o livro pode ter sido escrito bastante tempo depois, né, mas levando em consideração um fato real, uma história real, né, que aconteceu ali. E aconteceu por volta ali de 583 a 471 a.C., meus irmãos. Então a gente vai perceber, né, que já estava chegando a um tempo aí, mais ou menos, né, 400 anos antes de Cristo, né, em que nada vai ser escrito, né, sobre o livro, ou melhor, né, sobre a história de Israel, né, a não ser alguns apócrifos, mas nada que venha fazer parte, ou que foi inspirado para fazer parte das escrituras. Então a gente está chegando aí nas últimas histórias antes disso, né? Então o povo havia retornado do exílio, né? Se você tiver curiosidade também, né, um dia você for ler, por exemplo, o livro de Esdras, tá? Os acontecimentos, né, que acontecem no livro de Esdras, ele vai acontecer, né, eles começam a acontecer um pouco antes desses eventos de Esther, né? E ele vai até um pouquinho depois desses acontecimentos aí do livro de Esther. E depois, lá na frente, né, por volta de 545 a 425 a.C., né, você vai ver os eventos que acontecem no livro de Neemias. Né? Então, você vai ver os acontecimentos de Esdras, né, mas que está mostrando um cenário diferente desse aqui de Esther, mas é mais ou menos na mesma época. Né? Você vai ver que dentro, então, desses eventos, você vai encontrar a história de Esther, mas numa outra situação, num outro contexto, né? E depois de tudo isso, as histórias ali, ou os eventos de Neemias, tá? Dentro de tudo isso daí, você vai ter aí os profetas, né? Muitos dos profetas menores aí também, com as suas histórias, contextos específicos, então dá para juntar tudo isso na nossa cabeça, né? Se a gente pegar e colocar uma timeline, né? Na revistinha, ele coloca essa timeline aí para a gente prestar atenção, né? Caso você tenha a revistinha, dá para você olhar lá na página 49, caso você não tenha, né, mesmo que depois que a revistinha terminar, vale a pena você ir lá na igreja, né, pegar a revistinha para depois você relembrar as histórias, e eu acho que é muito legal isso, tá? Então vamos lá. Eu gostaria de explicar, então, um pouquinho do livro de Esther, né, como um panorama, né? A gente não vai ler todo o livro, né? Ele é composto aí de 10 capítulos, né? Diferente do livro de Ruth, que a gente consegue ler bem rapidinho, e eu tenho certeza que vocês estão estudando bastante aí o livro de Ruth, né? O de Esther também dá para ler rapidinho, né? Mas não numa aula, né? Então a gente vai mais citar algumas das coisas que estão acontecendo ali, mas você pode manter a sua Bíblia aberta, né? Inclusive eu vou pegar a minha aqui. Vou deixar ela aqui abertinha, né? Então pode abrir lá em Esther, né? Se você quiser. Né? E apesar de eu ter contado aqui que na timeline, né, se você pensar em cronologia, né, em tempo, né, Esther ela vem antes de Neemias, mas na Bíblia o livro de Esther está depois do livro de Neemias, tá bom? Uma curiosidade aí, né, porque a Bíblia, na forma que ela foi organizada aqui, essa Bíblia que a gente tem, ela não tinha tanto interesse cronológico, mas mais o interesse de temas mesmo, tá? É por isso que de Esther ele vem depois, tá? Pode manter aberta, né? E apesar da gente não vai ler aqui todos os textos, né, que estão aqui, né, eu gostaria de chamar, em primeiro lugar, aí, a atenção para algumas curiosidades para a gente contextualizar um pouco, né? Primeiro, né, primeira curiosidade aí dos eventos de Esther, né? Então, esses eventos eles vão acontecer mais ou menos 100 anos depois, né, que o povo retornou do exílio da Babilônia, tá? Então, já o povo de Israel já tinha se restabelecido ali no território de Israel, porém, esses acontecimentos do livro de Esther, eles não vão acontecer ali em Israel, né? Eles vão acontecer numa cidade chamada Suzã, que é a capital, né, do Império Persa. Então, o Império Persa, né, quer dizer que os persas dominavam a grande região ali naquela época, e eles tinham essa capital que era Suzã, e os acontecimentos de Esther vão acontecer ali, né? Então é um pouquinho diferente de Esdras e Neemias, né? Que
vão acontecer fora, né, voltando, né, num retorno ali para Jerusalém, num retorno para o território de Israel, tá bom? Então isso daí é algo importante, né? É importante também a gente reparar que vão ter alguns personagens principais, ou que vão aparecer mais aí, né? Isso mostra que é um grande drama, né? Porque você vai ver, por exemplo, um rei, né? Que é o rei da Pérsia, né? Aqui na tradução da RA, né? Que é uma que a gente usa muito, o nome dele vai ser Assuero, tá bom? Mas ele também pode ser representado aí por um rei chamado Ataxerxes, nome difícil, até trava-língua um pouco, né? Mas é o rei Assuero, né? Ele é um personagem, então, principal, porque ele vai aparecer muito desde o início até o final, e porque ele era o rei do império nessa época, né? Então ele é um personagem bastante importante para a nossa história, tá? Outros personagens aí que são importantes e são protagonistas, né? Então, aqueles personagens aí que vão ser os mocinhos da história, né, vão ser o Mordecai, né? E o Mordecai, apesar dele estar lá em Suzã, ele é um israelita, tá? Então, a gente vai perceber que ali em Suzã existia uma comunidade judia, né, uma comunidade judaica, talvez que a gente vai chamar aí, né? E que é representada, né, nessa história por esses personagens, né? Um deles, Mordecai, e Mordecai, ele tinha uma sobrinha que se chamava Esther. Então, vejam bem, eles não tinham uma parte na realeza ou no clero daquela época, né? Eles não tinham nenhuma sucessão real que pudesse dar para eles qualquer poder, né, relacionado ao Império da Pérsia, né? Porém, apesar disso, vocês vão ver que a história vai mostrar que há uma reviravolta em toda a situação que torna esses personagens muito evidentes aí na história, tá? Mas como todo bom drama, né, a gente tem que ter um vilão também. E qual que é o vilão aí da história de Esther? Né? É um homem chamado Amã, né? E você vai perceber que o Amã também ele não faz parte da realeza principal ali da Pérsia, né? Ele é um cananita, né? Então você vai ver que há uma rivalidade, né, da parte dele ou mesmo da comunidade que ele representa ali em relação a Israel, certos ciúmes, tudo por causa da história para trás disso, né? Então, Amã, ele está ali, né? Ele é uma pessoa perversa, ele se aproxima do rei, então ele acaba sendo aí um grande conselheiro do rei, né? E você vai ver que então vai ter uma tensão, vai ter um conflito muito grande, porque da mesma forma que ele consegue se aproximar do rei, né? Mordecai e Esther também. Só que, entre aspas, eles são inimigos, né? Amã, ele não gosta do povo judeu, né? E por causa disso também ele não vai gostar, né, de Mordecai e Esther. A princípio ele nem sabe que Esther é judia, é judaica, né? Mas depois vai haver aí uma descoberta em relação a isso. Então, como que começa aí a nossa história? Né? A história então começa nos capítulos 1 e 2, né? Que vão mostrar um pouco da grandeza, né, do Império Persa, e principalmente desse rei chamado Assuero. Né? E como que mostra essa grandeza? Né? Começa mostrando alguns fatos que aconteceram ali, né, e que mostram também um pouquinho como que era esse contexto do Império Persa. Né? Então, o rei ele começa convocando um grande banquete. Né? E aí, nesse banquete, né, não havia nenhuma preocupação moral, uma vez que, lembra, né, que as leis dos 10 mandamentos, as leis de Deus, elas vão ser entregues para os israelitas, e até mesmo os israelitas chegam uma hora que se afastam dessa lei e acabam se afastando de Deus. Então não havia nenhuma preocupação moral, então era uma festa, um banquete que tinha muita bebida, né? Posso dizer aí também que muita promiscuidade, sexo, bem essas festas assim que a gente vê que o pessoal às vezes faz, né, nas faculdades aí, né, da vida, ou mesmo, né, no ensino médio. Vamos organizar uma festa, né? Os pais saíram de casa, né? Então agora a gente vai organizar uma festa, vai ter bebida, né? Vai ter um quartinho ali onde o pessoal vai poder fazer alguma coisinha escondido, vai poder ficar, beijar, e não tem nenhuma preocupação moral, né? Às vezes a gente fica sabendo de algumas festas dessas que acontecem por aí, né? E espero que vocês fujam, né, dos pecados que acontecem nessas festas aí, né? Para isso que nós estamos aprendendo aqui a palavra de Deus, para que a gente possa se preparar, né, para lutar contra essas questões pecaminosas, tá? Mas tá lá a grande festa, né? E acontece que o rei, o Assuero, né,
ele, apesar de ser aqui um personagem muito importante, principal, na metade, ou talvez aí até mais da metade da história, você vai ver que ele vai estar bêbado. Então, aqui ele já começa, né, nessa festa bebendo muito, né? E como ele estava muito bêbado, né, ele chama, então, né, a sua rainha, né, ou uma das suas esposas, né, mas que era considerada rainha, né, que era a Vasti, né, e ele fala, agora eu vou mostrar que eu sou grande, né, eu quero que você se exponha, né, para todas essas pessoas, estava todo mundo muito bêbado, né, para mostrar a beleza dela, para mostrar que ele tinha uma rainha muito bela, muito importante, né, mas ela, pelo jeito, não tinha bebido. Então ela se sente muito desconfortável com essa situação e ela se nega. Ela fala: não vai, eu não vou me expor para esse monte de bêbado, para esse monte de pingaiada, né? E aí, então a gente já vê que pelo fato de Assuero estar bêbado, ele também toma uma decisão aí muito impulsiva. Ele fala: então, já que você não vai se expor, a partir de hoje você não é mais rainha, né? Simples assim. Ele assina ali um decreto. Você vai ver que tem muitos decretos sendo assinados aí nessa época, né? E a Vasti, então, ela deixa de ser rainha, né? E ainda nesses primeiros capítulos, então, né, Assuero ele toma uma outra decisão, né? Meio doida, meio improvável, mas ele fala: bom, já que a Vasti não é mais a minha rainha, então eu vou promover aqui no reino um concurso de beleza. Olha que coisa mais louca, né? Então eu quero que as mulheres se apresentem para mim, e aí dentro dessas mulheres eu vou escolher para mim uma nova rainha, né? E aí que entra quem, então? Né? Entra Mordecai e entra Esther. Né? Então, Esther ela é aconselhada a participar desse concurso de beleza, né? E vejam só, né, que coisa interessante. Né? Por incrível que pareça, ela é uma das campeãs aí desse concurso de beleza. Então, ela passa a fazer parte, né, dessa... como que é a palavra ali, né? Perdão. Esse grupo de mulheres aí que eram as esposas, Harém? né? Isso, desse harém. Ela passa a fazer parte desse harém do rei Assuero, mas com um detalhe muito especial. Assuero, ele acha ela tão bonita, tão bela, chama tanto a atenção dele, que ele fala: olha, além de você fazer parte, né, do meu harém, você vai ser a minha rainha a partir de agora. Né? Então, a Esther ela ganha uma posição de muita importância. Lembrando que Esther fazia parte da comunidade judaica, mas até então ela não contou para ninguém. Né? Ela não havia contado para o rei Assuero, ela não havia contado para ninguém a respeito dessa questão, né, de que ela era judia, mas ela está lá. Né? E até aqui você já pode perceber algumas coisas esquisitas aqui. Né? Esther, né, juntamente com Mordecai, a gente vai ver esse fato curioso depois no final e entender o porquê, né? Eles não estão muito preocupados com questões morais. Né? Por exemplo, a gente já sabe que pela palavra de Deus, né, a gente tem que casar, né, ou ter o nosso casamento com uma única pessoa, principalmente buscar uma pessoa que compartilha a mesma fé que a gente. Né? Não houve essa preocupação por parte de Esther. Ela não esteve preocupada, né, em se casar com um rei que não era de Israel, né, ou seja, que não tinha o crivo moral que ela tinha ou deveria ter, né, e ela também não está preocupada em ser parte de um harém, né, não ser a única esposa de um homem nesse momento. E Mordecai também não está tão preocupado com isso nesse momento, né, mas você vai ver que dentro disso, né, vai haver aí uma grande oportunidade. Né? Então, apesar, né, de não existir aqui um exemplo moral, a gente vai conseguir perceber algo muito interessante relacionado a como que Deus pode usar mesmo, né, as coisas que aparentemente não condizem com a sua lei ou com as suas regras, né, não pareceria ser parte da vontade de Deus, mas que no final vão redundar, né, vão trazer aí algo muito importante que vai ajudar nesse plano de redenção, né, que Deus tem e que é o objetivo aqui da gente entender o que tudo isso tem a ver com o nosso plano de redenção, ou com o plano de redenção de Deus para nós, tá bom? Então vai acontecendo tudo isso. Will, só para comentar também, acho que é até interessante falar assim, quando você falou, quando o Assuero lá foi procurar as meninas para poder fazer parte do concurso de beleza e tudo mais, né? Que inclusive teve toda uma preparação, acho que as mulheres ficaram 1 ano, né, se preparando,
sendo ensinadas, treinadas em tudo isso. Parecido com aquela história de Daniel também, né, que a gente costuma ver, que a ideia era tirar dessas pessoas que estavam ali a cultura delas e ensinar elas a serem persas. E aí, no que você falou agora também, né, de ver como que talvez ela não estava... Não que ela não estivesse preocupada, enfim, mas até mesmo se a gente olhar humanamente falando, ela nem teria muita escolha, porque, tipo, o rei falou, passa nas vilas aí, pega as meninas que vocês acharem bonita para poder fazer parte do concurso de beleza. Então ela nem escolheu, ela estava ali porque ela foi puxada, levada, assim, basicamente, né? Mas como o Will falou direitinho aí, né? Tipo, tudo isso fazia parte do plano perfeito de Deus. E o bonito da história de Esther é isso, né? Ver que, até curiosidade, né? O livro de Esther e o livro de Cantares são os únicos livros da Bíblia em que o nome de Deus não aparece. Se você tiver curiosidade aí de ler o livro inteiro, você vai ver que o nome de Deus não vai aparecer. Mas isso não quer dizer que Deus não está por trás da história. E essa é a parte mais legal de toda a história de Esther, assim. Muito bem, que é algo que eu vou deixar para o final. Eu vou explicar o porquê, né, o nome de Deus não aparece. É proposital o nome de Deus não aparecer no livro de Esther, né? É muito interessante a gente perceber isso. No final, eu vou trazer uma conclusão que eu estudei, que é bem legal sobre essa questão. Tá bom? Mas vamos lá, né? Então aconteceu... Spoiler, então. Tudo bem. Acredito que a maioria também aqui já sabia disso, já sabia dessa curiosidade, né? Quem não sabia agora tá sabendo, mas não tem problema, não é o spoiler que vai atrapalhar a aula, com certeza, né? Mas vejam só, né? Tudo isso acontece já nos 2 primeiros capítulos aí, né? E que você vai ver que em tudo isso, né, é mostrado essa grandeza do rei da Pérsia, né? Então, apesar de ele ser um bêbado, um imoral, né, ele possuía riquezas, grandeza e poder, né, a ponto mesmo de destituir uma rainha, né, instituir uma outra rainha e ter esse harém, esse negócio todo, né? Mas um detalhe interessante aí desse momento ainda do primeiro e do segundo capítulo, meus irmãos, é que onde que Mordecai, né, ele vai acabar tendo uma situação que vai ser muito interessante, né, e principalmente que vai trazer grandes retornos para o futuro, né? Mordecai, ele acaba descobrindo, né, nesse interim todo aí de tudo isso que está acontecendo, que um grupo de pessoas estavam tramando, né, contra o rei Assuero, né, estavam querendo, de alguma forma, conspirar contra o rei e até mesmo matar o rei. E como Mordecai, ele descobre isso, né, e Esther agora já faz parte da realeza, né, então ele vai lá para sua sobrinha e fala, olha, eu percebi, né, que estão conspirando contra o rei, né, então você tem que alertá-lo. E realmente, Esther vai lá, alerta o rei Assuero sobre essa trama que está tendo contra ele, né, então ele vai lá, consegue, agora que ele previu isso, né, ele consegue evitar essa conspiração, né, e Esther fala, olha, quem me passou informação privilegiada aí foi Mordecai. Então Mordecai também passa a ser alguém exaltado e muito considerado pelo rei, afinal salvou a vida dele, né? Se Mordecai não tivesse falado isso, pode ser que essa conspiração desse certo e o rei, ia perder a cabeça, né? Conspirações naquela época eram coisas muito violentas às vezes, tá? Mas aí, a partir do capítulo 3, então, meus irmãos, a gente vai ver que, então, começa a ganhar aí importância esse personagem que a gente falou que é o vilão da história, que é Amã, né? Mais uma vez, né, por causa dos grandes banquetes e da bebedice, né, de Assuero, né, ele acaba se aproximando bastante, né, desse Amã, né, a ponto de dar, né, uma decisão também muito impulsiva, um grande poder para ele. E qual que era o grande poder? Ele deveria ser adorado, né, ou mesmo, né, louvado por todas as pessoas do reino. Era como se Assuero, o rei bebadão, né, falar, esse aqui é meu melhor amigo, né? Quem não louvar esse cara aí, vai ter um problema muito forte, né? Se você mexer com esse cara, você está mexendo comigo também, né? Então, Amã, né, que era um cara muito orgulhoso, porém um cara muito maléfico, se aproveitou dessa situação, né, em que o rei, por impulsividade, acabou trazendo à tona isso. Então ele fala, não, agora eu vou ser mesmo um cara importante. Então ele faz um decreto, né, e esse decreto é autorizado pelo rei, em que todas as pessoas deveriam se prostrar a ele. E aqui a gente encontra já um problema muito grande, né? O povo israelita, ele havia sido ensinado o quê em relação à adoração?
Os 2 primeiros mandamentos. E aí, quem que poderia responder para mim? O que os 2 primeiros mandamentos ordenam para nós? Quem é o único que pode ser adorado, ou o único que pode ser idolatrado, né? Ninguém? Muito bem, o Thierry respondeu aí. Faltou o D, Thierry, mas eu entendi. Isso mesmo, é Deus, né? Tanto o primeiro como o segundo mandamento vai falar a respeito disso, né? Então, já começa aí uma confusão que vai, né, começar a intensificar o drama de toda a história, né? Então, no capítulo 3, na sua parte A gente vai ver, ou melhor, né, na sua parte B, a gente vai ver que Mordecai, ele se nega, né, a se prostrar diante de Amã, e aí Amã, né, que já não gostava dos judeus, passa a gostar menos ainda, né, do Mordecai. Né? Deixa eu ver aqui o que o Jonas colocou. Falou que o Eus tem de ser adorado. Né? Se colocar um Z na frente, pode ser Zeus, né? Mas com certeza não era esse o objetivo do Thierry. Mas vamos lá, né? Só para descontrair a aula, né? Mas a gente vai ver, então, meus queridos, que há essa tensão agora entre Amã e Mordecai, né? Então, Amã, ele se aproveita, né, de que quando Assuero estava bêbado, deu um grande poder para ele, e falou, bom, já que Mordecai está falando que os judeus não vão se prostrar, né, diante de mim, não vão me reverenciar, né, então agora eu vou fazer um outro decreto aqui, né, que todos os judeus vão ser o quê? Mortos, né? Outra vez, meus irmãos, um grande banquete aí, né? E como que é a maneira que ele vai cuidar disso para que isso aconteça, né? Ele vai fazer isso através da sorte, né? Ele vai jogar os seus dados, e aí guarda bem essa palavra, né? Os dados eram chamados de pur, tá? E aí você vai ver que pur significa sorte, tá bom? E ele joga esses dados para saber qual que seria a data exata em que os soldados, né, do Império iriam lá e iam acabar com a vida de todos os judeus, porque eles se negaram a se prostrar diante dele. Tá? Então, grande problema aí para os judeus agora, e por isso que o drama vai se intensificando muito mais. Né? E é lógico, né, que a história ela não vai terminar aqui. Né? Então, mesmo com todo esse drama, tudo isso tendo acontecido, né, Mordecai e Esther, então, eles resolvem se reunir e buscarem aí um plano, né, que pudesse, de alguma forma, trazer salvação para eles, né? Então, como que vai acontecer isso, né? Mordecai, ele temia muito por Esther. Esther era uma pessoa muito querida por ele, né? E apesar de Mordecai saber que Esther agora estava numa posição muito importante, que era da realeza, né, ele fala, olha, tome cuidado, né? Você tem que tomar cuidado com a sua vida, né? Às vezes, se você for tentar conversar com o rei para mudar essa história, né, algo ruim pode acontecer. Porém, veja só, né, Esther, ela não estava preocupada com isso, né? Porque Mordecai também vai levantar um propósito especial. Ele vai dizer, olha, será que o fato de você ter se tornado uma rainha foi uma coincidência, né? Ou será que você se tornou rainha justamente por causa dessa situação em si, né? E aí volta um pouquinho à tona aí daquilo que o Jonas falou, né? Não aparece aqui a palavra Deus, né? Mas será que todas essas coisas estão acontecendo ao acaso? Ou será que elas estão sendo escritas de uma forma especial? Né? E tudo aqui, né, mesmo acontecendo de uma forma esquisita e doida, né, tem um propósito especial. Né? Mordecai, ele tem essa luzinha na cabeça dele. Né? Ele pensa, uau, né, talvez tenha tido um propósito aí para Esther ter participado desse concurso de beleza, ter se tornado parte do harém do rei e ter se tornado a rainha. Né? E a Esther vai falar, não, se eu tiver que perecer, então que eu pereça. Né? Essa parte ficou muito conhecida. Né? Então, Esther começa com esse plano, e esse plano ele vai partir de um primeiro banquete. Né? Ela se apresenta para o rei e ela prepara, né, um grande banquete para o rei e pede para convidar tanto o rei como também Amã para esse banquete. Tudo isso vai começar a acontecer lá no capítulo 5, tá, de Esther, se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia. Né? Então, primeiro, né, no capítulo 4, você vai ver esse plano de Esther com Mordecai, né? E aí no capítulo 5, você vai ver que ela convida tanto o rei quanto Amã para um grande banquete. Tá bom? E aí, né, meus irmãos, a gente vai continuando, né, com a história,
né, que vai perceber que esse plano ele está começando a dar certo, né? Ela ganha a simpatia do rei, ela ganha também a simpatia de Amã, porque não sabia que ela era judia, então ela começa a preparar, né, para começar então a se revelar, né? E nessa revelação aí, né, de uma forma especial, né, ela conseguiria, então, de alguma forma, o favor do rei para mudar a situação aí de Israel, tá? Então, né, a gente vai ver que o capítulo 6, né, do livro de Esther, está mais ou menos aí iniciando a metade do livro, né, também é algo interessante, né, quando você vai ver o estilo literário, porque ele é uma parte central, né, da nossa história. Por quê? Né, porque Amã, né, por odiar tanto o povo judeu e por odiar tanto Mordecai, né, que iniciou essa revolta para não se prostrarem diante dele, né, Amã ele vai levantar uma estaca lá no meio da cidade. Ele vai falar, ó, o povo judeu vai morrer, mas o Mordecai ele vai ser colocado aqui nessa estaca, né? E o que acontece com o Assuero? Bebão, né? Mais uma vez, estava lá Bebão, é isso aí mesmo, né? Desse jeito que vai acontecer, né? Porém, a gente vai perceber, né, que nessa bebedice toda ele vai dormir e ele começa a ficar muito incomodado. Isso daí vai acontecer aí no capítulo 6, tá? Ele vai ficar muito incomodado e ele pede, então, para ler as crônicas, né? Ou seja, as histórias que têm acontecido que eram escritas, e aí ele se lembra de um detalhe muito importante. E qual detalhe era esse? Algo que aconteceu lá no começo da história, capítulo 1 e 2, né? Ele havia aprovado, né, essa coisa do Amã, de querer matar o povo judeu e de querer colocar Mordecai numa estaca, né? Mas ele lembra, através dessas histórias, que Mordecai foi o cara que salvou a vida dele. Olha só que coisa. Agora ele se vê numa situação complicada, né? Eu acho que agora estava passando a ressaca dele, ele começou a pensar um pouco mais com a razão, mas, né, Deus estava agindo aqui também no coração dele. Ele fala, olha só a bobeira que eu fiz, né? Então o negócio tem que ser ao contrário, né? Vamos fazer o seguinte, em vez, né, de Mordecai morrer naquela estaca, é Amã que tem que morrer. Que doido é esse, né, que está querendo matar o cara que salvou a minha vida, né? E lembre-se, gente, todas essas decisões eram por impulsividade, ele não era um bom rei, ele não era, né, estava longe de ser um bom rei, um bom imperador, mas ele tinha muito poder, né? Então ele primeiro, né, coloca um decreto ali de que Mordecai deveria ser exaltado e não mais Amã, né? Isso traz uma vergonha muito grande para Amã, né? Então Amã agora, né, que era uma pessoa muito exaltada, passa a ser alguém muito humilhado, né? E Mordecai, que era uma pessoa que estava sendo humilhada por Amã, passa a ser alguém muito exaltado, né? Pode falar, Jonas, que eu sei que você está coçando a língua aí. Não, para mim esse é o ponto. Eu até estava lendo uns comentários uma vez que eu estava ajudando a preparar uns estudos em Esther, e aí o pessoal costuma mencionar essa parte como sendo a parte mais irônica da história de Esther, assim, e que isso é um recurso literário assim muito interessante e é muito engraçado. Que a Amã estava ali, né? Já estava com o plano todo montado, já estava construindo lugar para poder matar Mordecai. Aí chega o rei e fala: não, você tem que. Eu tenho que honrar Mordecai, né? Ele me salvou minha vida, evitou que eu fosse assassinado num golpe aí. Eu tenho que honrar ele. Aí o rei chega para a mãe e pergunta: e aí, o que eu tenho que fazer para poder honrar alguém que eu amo muito? Aí a mãe já encheu o peito assim, e falou: ah, tá falando de mim, né? Quem mais que o rei ama além de mim? Que faz todas as coisas legais para ele? Aí falou: não, você tem que pegar ele num dos cavalos reais, tem que botar roupa bonita, roupa cara, botar joias, e achando que aquilo ia acontecer com ele, né? E aí o rei então pega essa dica que o Amã deu e faz Amã colocar Mordecai no cavalo e passear puxando o cavalo assim no meio da rua, falando: ó, é isso aqui que o rei faz a quem ele quer honrar. E isso para mim é algo maravilhoso. É interessante, né? E Os é legal humilhados também. exaltados aí. É isso mesmo, né? E é interessante a gente ver, né, que é no capítulo 7, aí, né, de Esther, que ela vai chamar para um novo banquete, né? E agora ela se revela, né? Então, nesse outro banquete, né, que também a mãe é convidado, né, ela acaba falando: ó, só que eu tenho uma coisa para dizer, rei, eu sou judia. E esse cara que está aqui, né, o Amã,
ele, né, colocou um decreto de que os judeus têm que morrer. Então, desculpa aí, rei, você vai perder a sua rainha, né? Inclusive, o Mordecai, que você tanto gosta, também é judeu. Então, ele também vai morrer nessa história, né? E aí é nessa revelação, então, né, que o rei fica muito bravo com Amã, e aí ele manda, né, Amã ser morto na mesma estaca que tinha sido preparada aí para Mordecai, né? Então, você vê que há uma reviravolta aí nessa história, né? Mas aí agora um detalhe importante, né, que é ressaltado aqui na história também, a partir do capítulo 8, né, é que precisava agora de uma solução, né? Os judeus não poderiam morrer, né? A rainha não poderia morrer, isso faria o rei muito triste. Porém, tinha uma lei na Pérsia, não importa qual seja o imperador que esteja ali, né? Uma coisa que foi decretada não pode mais voltar atrás, né? E aí gera novamente um drama. Você vai vendo que é como se fosse uma novela isso aqui, né? Quando as coisas parecem que agora vão melhorar, surge um novo drama, né? Então Mordecai, Esther, pode falar. Não, a gente tem um pouco disso aqui no Brasil, né? Para poder desfazer um decreto, tem que ter um novo decreto. Tem que ter um novo decreto, né? E aí é essa a ideia, né, que eles vão dar. Porque lembra, o rei era só um pinguço. Ele fala, e agora, né? O que eu faço? Então vejam só, o próprio Mordecai e o próprio Esther, né, que tem acesso ali ao reino naquela época, né? Eles vão ali falar com o rei e falar, olha, existe uma forma, rei. Faça um novo decreto, né? Nesse novo decreto, não precisa cancelar o decreto anterior, mas pelo menos decretando que o povo de Israel vai poder se defender, né? E eles podendo se defender, né? Então aqueles que amam o rei não vão sair para a luta, né? E apenas aqueles que não gostam do rei, né? E também não gostam daqueles que o rei ama, vão sair para essa luta, mas vão perder essa batalha, porque o povo de Israel vai poder se defender. E é esse o novo decreto, então, que surge aí a partir dessas ideias, né? Então, a partir da metade aí do capítulo 8, né, você vai ver que isso daí é decretado, né? Mas é também instituído um banquete, olha só, cheio de banquete, cheio de festa, né? E qual que seria esse banquete, né? O povo de Israel, né, haveria de comemorar, né? Comemorar esse decreto do rei, né? Comemorar agora que eles poderiam ter essa libertação, né? Dessa ameaça que eles tinham contra eles, né? E foi dado um nome para esse banquete. E aí, por que eu falei para vocês lembrarem do nome do dado? Qual que era o nome do dado, né? Que Amã jogou lá para escolher a data, né, em que o povo de Israel iria perecer? Quem se lembra? Pur, muito bem, né? E o plural de pur, né, no hebraico, seria purim, né? Purim. Então, o nome desse banquete ou dessa festa que é instituída e decretada, né, ali por Mordecai e Esther, né, com aval do rei, né, era um banquete que se chamaria Purim, que significaria sortes, né? Então, do mesmo jeito que Amã lançou a sorte, né, para condenar o povo de Israel, né, agora, né, pela sorte, e aí outra vez, não é citado o nome, né, mas era o povo israelita que conhecia Deus, né? Pela sorte de Deus, né, ou seja, a provisão de Deus, esse povo seria, então, libertado, já que eles poderiam se defender. Que história interessante, né? História muito legal. E aí, mais uma vez, né, no finalzinho do capítulo 8, você vai ver que Mordecai, ele é exaltado, né, diante das pessoas, diante do rei, né, diante de, mesmo daqueles que odiavam os israelitas, ele vai ser exaltado. E aí a gente vai para o finalzinho da história, né, que está no capítulo 9 e capítulo 10, né, em que essa festa ela vai acontecer, a festa do Purim, tá bom? Deixa eu lembrar aqui de outras coisas, né? E aí você vai ver que, então, passa-se a falar da grandeza, né, do povo de Israel, representado por Mordecai, né, e essa celebração, então, ela passa a ser uma celebração oficial dos judeus também, né? Os judeus, mesmo depois dessa história, passam a celebrar. Se vocês verem alguma coisa lá no Evangelho, né, você vai ver que, mesmo na época de Jesus, mais de 400 anos depois, né, essa festa ainda continua sendo celebrada pelos judeus, tá? Então, dessa forma, a parte mais dramática e da novela aí, né, tem um final feliz, né? Tudo termina com uma grande festa. E agora eu gostaria de trazer uma explicação para tudo isso, como tudo isso se aplica a nós, né? Como que tudo isso pode ter uma grande ligação, né? Então, alguns fatos curiosos aí, né? Então, o primeiro fato curioso
Deus não é mencionado, você percebe isso. Deus ele não é mencionado, não existe a palavra Deus, né, em nenhum momento aí na história, né, de Esther. Porém, você vai ver que isso foi proposital por aquilo que escreveu a história, porque ele tinha um grande objetivo, né? O objetivo não era você procurar Deus nessa história, mas principalmente, né, perceber o mover de Deus, né? Perceber as ações de Deus dentro da história, né? Então lembra que era um povo pós-exílico, né, que talvez não tinha nada muito relacionado a uma exaltação de Deus, era um povo que não estava muito preocupado com a questão moral, nada disso, né? Porém, quando você percebe que Deus está se movendo mesmo em tudo isso, você vai perceber que os planos dele não podem ser frustrados, né? Então fica aí com a lição, para mim, a lição principal, né, do reino, da história de Esther, né, que a aparente ausência de Deus não é capaz de esconder as promessas de Deus que são cumpridas a qualquer custo. Bom, meus irmãos, então lembra mais uma vez, a aparente ausência de Deus, né, parecia que Deus não estava presente aqui nessa história, né? Mas elas não podem esconder o fato de que Deus ele trabalha em favor do seu povo, né? Que as promessas que ele fez são cumpridas, né? E aqui então a gente vê que o plano de redenção dá continuidade. Imagina só se o povo de Israel perecesse, né, nesse momento da história, né? Muito provavelmente, né, o que iria acontecer é que o próprio Jesus Cristo poderia não ter sido encarnado da maneira como ele foi encarnado, né? Então tudo isso precisava acontecer para que o plano de redenção de Deus desse continuidade, né? E aí a gente vai ver uma outra curiosidade, né? Que aquilo que em toda a história, né, é mostrado como coincidências, né? Ou mesmo sorte, né, já que é muito enfatizada aí a palavra do por, né, dos dados que são lançados, né, tudo aquilo que parece sorte, coincidência, acaso, né, na verdade, mostra que Deus não perdeu o controle das coisas, né. Então, de repente, às vezes acorda algum dia e acontece alguma coisa e a gente fala, poxa vida, né, isso aconteceu por acaso, né, ou olha só que coincidência, né, isso ter acontecido dessa maneira, né. Mas não tenha dúvida de que, na verdade, não existem coincidências e nem acaso, mas existe um Deus, né, que reina e controla sobre esse universo, né, e usa tudo em favor de si mesmo, em favor da sua glória. Né? Não existe coincidência, mas cristocidência ou jesuicidência. E essa é a grande verdade. Né? Deus ele continua controlando a história e as coisas sempre vão ter o final conforme Deus determinou que fosse. Né? Então, tudo isso inclui aí o plano de salvação das nossas vidas, tá bom, meus irmãos? E aí eu quero trazer algumas curiosidades também do estilo literário em que foi escrito o texto. Né? Se você olhar, né, para esse texto, ele é um quiasmo, né? Vocês lembram que eu já falei alguma vez quando eu estava ensinando sobre os salmos, né, a respeito dos quiasmos, né? O que é o quiasmo, né? É quando uma coisa ela é escrita igual um sanduíchezinho, né? Onde aquilo que acontece no começo, né, ele tem uma forte ligação com aquilo que acontece no final, aquilo que acontece no meio com o que está no meio, né, tudo isso para apontar, né, para algo que está no centro, que, né, precisa ser tido como a lição principal. Né? Então, até mesmo a divisão de capítulos, né, que veio posteriormente, né, vão conseguir, de alguma forma, ajudar a gente a entender isso. Por quê? Né? Capítulo 1 e capítulo 2 começa com uma grande festa, um grande banquete. Mas essa grande festa, esse grande banquete, exaltam o poder de quem? Exaltam o poder do grande rei Assuero, ou do grande império da Pérsia. Mas como que termina no capítulo 9 e no versículo 10? Também com um grande banquete, também com uma grande festa. Mas agora já não é mais exaltado o rei Assuero, né? Mas se você vê o capítulo 10, que tem apenas 3 versículos, e aí eu vou pedir para alguém ler para a gente esse texto, né, já que é a escola bíblica dominical, então a gente tem que ler a Bíblia, né? Quem que pode ler para a gente aí o capítulo 10 de Esther? Vão ser 3 versículos apenas. Ninguém quer ler? Eu posso. Muito obrigado, Thierry. Lê aí para a gente, então.
Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de sua nação. Muito bem. Olha só que fato interessante, né? Então, a história começa, né, enfatizando muito a grandeza do rei da Pérsia, ou do próprio Império da Pérsia, mas a história termina, né, também com uma grande festa que mostra, né, Mordecai como sendo um homem exaltado, mas não para que a gente olhe para o homem, né, não para que a gente olhe para Mordecai, né, porque ele era um grande pecador, que a gente percebeu aí. Ele não estava muito preocupado com as questões morais, né? Ele estava, né, preocupado principalmente com algo que nos chama atenção, com a nação de Israel. A gente vê que o tempo todo, né, mesmo um homem pecador, ele é usado por Deus para ser um grande libertador, né? E aí isso é interessante, né? A gente usa na teologia uma palavra, né, para descrever isso que acontece aqui, que é a palavra tipo, né, que vai falar sobre tipologia, né? E o que a gente vai ver aqui que Mordecai, né, ele representa nessa história um tipo de Cristo. O que acontece aqui, né? Então, assim como, né, lá no culto do Antigo Testamento, um cordeiro era sacrificado, representando o sacrifício que seria feito pela humanidade através de Cristo, e depois Cristo é chamado de o Cordeiro, né, pascal, aqui a gente vê, né, que Mordecai, ele representa, traz alguns aspectos de Cristo, para que mesmo o povo daquela época pudesse entender que haveria de vir um Messias, haveria de vir um Salvador. É lógico que aqui a libertação que ele promove é pequena, né? Ela é situacional, ela está dentro de uma história específica, mas ela aponta, né, para Cristo, que seria, lá na frente, o grande libertador. Não libertaria apenas de Amã, mas libertaria dos poderes, né, do império do mal e do próprio Satanás, né? Que não libertaria apenas de questões imorais e maléficas que estavam acontecendo ali, mas que, né, libertaria do pecado da humanidade, né? Que não traria apenas uma libertação política para o povo de Israel, né, mas que vai trazer e trouxe, né, a grande libertação do povo de Deus espalhado na face da terra, para que a gente viva eternamente com ele, né? Então veja que coisa interessante. Então capítulo 1 e 2, né, ele é comparado aqui, ele forma, né, junto com o capítulo 9 e 10, o pãozinho aí do sanduíche, né? E você vai ver que todas as outras coisas são ligadas, né? Por exemplo, o capítulo 3, né, na parte A, Amã é exaltado, né? Porém, no capítulo 8, na parte C, né, se você for descendo assim, você vai ver que Mordecai é exaltado. E lembra que essa exaltação não é para que a gente idolatre Mordecai, mas porque ele era um tipo de Cristo, né? Ele estava ali representando Cristo Jesus, né? Então é por isso que a gente vai ver que, apesar de hoje, talvez na nossa grande história, nós vemos que Satanás e os seus intentos são exaltados, né? A gente sabe que Jesus Cristo já morreu, né, e que a sua exaltação já vem sendo preparada, e haverá, né, um dia a gente está estudando Apocalipse, né, na consumação de todas as coisas, que não mais Satanás vai ser o imperador desse mundo, né, mas Deus reinará, né, com todo o seu poder. Ele já tem reinado com autoridade, mas a sua glória total ainda virá, né, no final, juntamente com o seu povo, né? O capítulo 3, na sua segunda metade aí, né, ou na sua segunda metade, ele vai mostrar um decreto de Amã para matar os judeus, através do Pur, né, que eram os dados ali que ele havia jogado. Se você olhar o capítulo 8, na segunda parte dele, você vai ver um decreto, né, de Mordecai e Ester para salvar o povo judeu, né? Nessas duas histórias você vai ver um banquete, né? Primeiro banquete que a Ester, ela chama ali, e que Amã participa junto com o rei Assuero, mas no segundo, né, um banquete que é feito ali com Mordecai, né, que é feito com Ester, no caso representando o povo judeu junto ao rei Assuero, né? Aí você vai ver que o capítulo 4, né, ele vai falar do plano de Ester e Mordecai para reverter esse decreto, né, e ele termina aí com o primeiro banquete, né, e Ester falando que mesmo que ela pereça,
né, ela quer fazer aquilo que é necessário para salvar o povo judeu. Capítulo 8, na primeira parte, e também o capítulo 7, né, vai mostrar esse plano, né, sendo eficaz aí num segundo banquete, tá? E por que, então, toda essa montagem? Você vai ver que, então, agora o que sobra, que fica no meio, né, é o capítulo 6, tá aí no meio de toda a história. Por isso que eu disse que ele é um pivô da história, né? Você vai ver que antes dele, né, é montada ali uma estaca para matar Mordecai, né, mas que, no final, né, essa estaca ela é usada, né, para matar aquele que intentou contra Mordecai, que é Amã, tá? Então, no meio de tudo isso, né, o rei ele se lembra de Mordecai como um salvador da sua vida, né? Isso também nos leva à tipologia de Cristo, né? Cristo precisou ser crucificado, né? Foi montada uma estaca também para ele, em forma de cruz, para que ele fosse morto, né? E aí sim, na grande história, Cristo é realmente morto, né? Só que vejam só, né, quando você lê as cartas, né, logo depois dos evangelhos, você vai perceber, né, que o que foi cravado naquela cruz quando Jesus Cristo foi morto foi o pecado, o grande inimigo da humanidade. Uma vez cravado ali o pecado, né, então um novo decreto agora ele existe que traz salvação para nós, né? Então não é mais decretada a nossa morte, mas Cristo que pagou com a sua própria morte traz um novo decreto que traz a ideia da nossa salvação, né? Então, para mim, essa estrutura é fenomenal, né? Fiquei muito tempo lendo o livro de Esther sem prestar atenção nisso, né? Mas agora prestando atenção que não apenas a história em si, mas também a forma como a história é construída nos leva a esse entendimento, mostra, né, que mesmo Deus, ou a palavra Deus, não tendo sido aparecida, né, não aparecendo aí nessa história, ela tem tudo a ver com a grande história de Deus para as nossas vidas. Bom, meus irmãos, então, não mais Mordecai, né, não mais um rei Assuero, mas o único e verdadeiro Deus, o único e verdadeiro rei, o rei dos reis, é aquele que está no centro da nossa história, né, da história da nossa redenção. Então, que essa história possa nos ensinar, né? Então, uma última questão que eu gostaria de trazer aqui para a gente, para passar para a pergunta, se vocês quiserem, né, ou para o encerramento, né, é que esse livro ele não tem intenção nenhuma, né, de nos mostrar exemplos morais, tá? Então, quando a gente lê essa história, não é porque a gente tem que ser como Esther ou ser como Mordecai, né? Você vê que eles até mesmo burlam algumas regras da lei do Senhor, né? Mas a gente precisa entender, de alguma forma, né, que o grande ensinamento aqui dessa história, né, é mostrar que mesmo na aparente ausência de nosso Deus, a gente consegue perceber que ele guia toda a história da humanidade. Isso nos faz ter uma aplicação muito pessoal para as nossas vidas hoje, né? E aí eu vou perguntar aqui, né, alguém daqui em algum momento já sentiu como se Deus estivesse muito longe, ou como se Deus não estivesse preocupado com a sua vida? E a pergunta é para vocês responderem mesmo, pode ser pelo chat ou abrir o microfone. Quem é que já sentiu isso em algum momento? Ou mesmo pode estar sentindo isso agora. Pode falar, Jonas, levantou a mão aí. Já sentiu isso, Jonas? Eu levantei a mãozinha para dar o... Já sentiu, né? A Paulinha também respondeu aqui, e é verdade. Mais alguém já teve essa sensação de que Deus está muito distante? Vinícius também. Muito bem. Em alguns momentos da nossa vida isso parece. Por exemplo, o momento que a gente está passando hoje, pandemia, né? Thierry também já. Parece que Deus se ausentou, tirou férias, né? Eu vou tirar férias aqui, né? E de repente ele está lá e recebe uma ligação, Deus, você tirou férias e o mundo está se acabando ali com uma pandemia, né? E aí Deus fica preocupado. Não é isso que acontece, né? Apesar da aparente ausência de Deus, né, ele continua controlando todas as coisas. E nada é coincidência, né? Essa pandemia aconteceu porque ela tinha que acontecer. Pessoas, né, até mesmo pessoas queridas da gente, né, vieram a morrer porque elas tinham que morrer. Isso tinha que acontecer da maneira como aconteceu. O Júlio ele disse aqui, né, gente, eu estou em um lugar com uma net instável. Tudo bem. Se cair, desculpem. Tudo bem, Júlio. Né? Mas as coisas tinham que acontecer dessa maneira. E Deus não perdeu o controle. Só que assim como a gente vê, né, na história de Esther, que as coisas não acontecem coincidentemente, né? Esther tinha que ser rainha, né? Mordecai tinha que salvar o rei Assuero,
né? Tudo aconteceu porque lá na frente isso tudo fez todo sentido, né? Ah, então agora a gente descobriu por que Esther, né, foi ser rainha. Não é porque ela tinha que ser exaltada, mas é porque ela teria acesso, né, para que a salvação pudesse ser instaurada para o povo de Israel. Mordecai não salvou o rei por acaso. Lá na frente, né, isso foi lembrado pelo rei e trouxe uma grande vantagem para ele, né? Mesmo Amã, como vilão ali daquela história, né, de alguma forma ele é usado, né, para mostrar Deus salvando aquele povo de um grande inimigo, assim como Deus também nos salva desse grande inimigo que é Satanás, mas que vai usar principalmente a nossa inclinação pecaminosa, né? Então, não estou aqui dizendo com isso que é fácil esses momentos em que nós sentimos a ausência de Deus, né? Eles vão acontecer. Se não aconteceu ainda, vai acontecer em algum momento, né? A gente vai sentir essa aparente ausência de Deus, mas assim como o nome de Deus não aparece na história de Esther, mas ele está ali, né, mesmo com a aparente ausência dele na nossa vida, na nossa história, ele está aí, ele te ouve, ele está preocupado com você, ele está preocupado com a sua vida, tanto que, né, Jesus Cristo foi enviado por isso, para salvar a sua vida, né? Eu sei que quando a gente pensa, né, a gente não tem que ser egoísta no sentido de entender que Deus salva um povo inteiro, né? Mas não tenha dúvida de que Jesus Cristo, lá naquela cruz, no seu aspecto divino, ele estava pensando em você. O seu nome estava na cabeça dele, né? Aquilo que ele conhece sobre a sua vida pessoal estava na cabeça dele. Não tenha dúvida de que ele pensou: eu estou morrendo pela Júlia, eu estou morrendo pelo Vinícius, eu estou morrendo pelo Júlio, pelo Thierry, né? Pela Bela, pela Ana Paula, né? A Paulinha, pela Lu, né? Estou morrendo pelo Jonatas, pelo pastor Will, né? Então, Deus, ele tem um carinho especial por nós. E ele mostra através dessa história, né, que ele tem um carinho especial por nós. Então, que assim seja, meus irmãos. Que Deus continue nos abençoando, né? Que Deus continue nos ensinando através da sua palavra. Que hoje a gente possa aprender um pouquinho mais a respeito do livro de Esther, mas que você continue estudando a Bíblia para entender que toda a história, toda a grande história está interligada. E Deus está controlando de maneira justa, sábia e santa, para que no final a gente possa também, né, juntamente com Cristo, experimentarmos a glória e a sua própria exaltação. Volto aqui a palavra para o Jonatas, para que ele possa encerrar esse momento, então, de aula. Fecha a regra e passa a conta, né? Não, muito bom, e obrigado pela aula. E é isso mesmo, né? Como até tinha dado o spoiler lá no começo, é bonito a gente ver a história de Esther, ver como tudo isso, né? Em todas as coisas, até mesmo nas dificuldades, Deus conduziu tudo e como é um desafio para a gente, né? Aplicar essa verdade na nossa vida. A gente reluta, a gente murmura, a gente critica, ou até questiona Deus, mas a gente tem que se lembrar, Ele é soberano e Ele está cuidando de tudo. Muito bom mesmo. Você pode olhar para a gente encerrar então, Will? Daí a gente se despede. Vamos lá, então. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse tempo especial de comunhão, ó Pai, podemos estudar mais a Tua palavra. Muito obrigado por esse livro que está aí na Tua revelação especial para nós, que foi preservado, que nos ensina essas grandes lições, ó Pai. Sabemos que às vezes o nosso coração, ó Pai, pecaminoso, nos afasta de Ti de tal maneira que a gente não consegue perceber a Tua presença real nas nossas vidas, ó Pai. Mas nos perdoa dos pecados, nos guia, ó Pai. E mesmo no meio das aflições, ó Deus, que o Senhor nos mostre que o caminho, ó Pai, que a história, ela vai terminar, ó Pai, com essa grande consumação gloriosa que o Senhor tem preparado. Nos dê esperança, nos dê a força, a capacitação para passar por nossas dificuldades, ó Pai. Que sempre esteja no nosso coração, ó Deus, a verdade de que Cristo morreu por nós, derramou seu sangue para que fôssemos salvos, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando no restante desse domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém.